Na verdade, eu costumo dizer que toda especialidade odontológica, se conhecesse mais de saliva, se beneficiaria. Toda. Toda, sem exceção. Sempre que a gente pensa em saliva, a gente pensa o quê? Em odontogeriatria, porque o idoso toma vários medicamentos, né? E é muito comum a polifarmácia, e é muito comum que o idoso tenha redução de saliva, não pelo envelhecimento em si. A gente pensa em odontologia hospitalar e domiciliar, especialmente quando tem o público-alvo de pacientes neurológicos, pacientes que estão sedados, entubados. Tudo bem, faz sentido, né? Pacientes especiais. Só que não, gente, para tudo. Ortodontia, periodontia, cirurgia bucomaxilo, dentística, harmonização orofacial, odontologia do sono, né? Conhecer saliva, atuar com saliva e colocar em prática algumas orientações aos seus pacientes podem fazer toda a diferença na qualidade do seu trabalho, na longevidade dos tratamentos odontológicos, na confiança e na adesão do paciente ao tratamento. Então é sobre isso que eu vou falar hoje com vocês. Deixa eu ver aqui como é que estão os comentários. Se alguém mandou algum recado para mim. Então vamos que vamos, gente. Né? Aquilo que eu disse, odontogeriatria, cuidados paliativos, OD, OH, oncologia. A gente sempre fala mais de saliva nessas áreas e eu vou deixar para o final para retomar essas áreas, tá bem? Tanto para falar com calma, como também para enfatizar as outras áreas da odontologia que podem se beneficiar com os conhecimentos sobre saliva. Então, vou falar primeiro da periodontia. A saliva, uma das funções é fazer uma autolimpeza bucal, uma ação mecânica. Às vezes a gente ouve falar em autolimpeza e não entende como isso funciona e acaba decorando, a saliva faz autolimpeza. Mas vamos pensar comigo. A gente acumula uma quantidade de saliva na boca, nós temos uma saliva residual de mais ou menos 1 ml, né? Sempre fica sobrando, lubrificando ali mais ou menos 1 ml. E quando esse volume começa a aumentar, as pessoas que têm reflexo, elas vão deglutir. A gente pega, coloca a pontinha da língua aqui na papila incisiva, acaba ocluindo os dentes, quem tem dentes, faz uma sucção de bochecha, de língua contra o palato. E tudo isso vão soltando células descamadas, vão se soltando bactérias, né, partes de biofilme, resíduos de alimentos e a pessoa deglute. Então imagina comigo, uma pessoa que tem saliva reduzida em quantidade, daqui que acumule o volume suficiente para ela ter um reflexo e deglutir, ela vai deglutir menos vezes por hora. Se ela vai deglutir menos vezes por hora, naturalmente ela vai deixar de eliminar resíduos. Isso pensando na ação física da saliva, mas a ação química também, de imunoglobulinas, de enzimas. Então, vamos pensar em doença periodontal? Doença periodontal é um tipo de disbiose. Disbiose, desequilíbrio da vida, desequilíbrio da colonização. A doença periodontal, você tem uma colonização diferente, com patógenos mais agressivos, mas é, acima de tudo, mediada pelos mecanismos de defesa da pessoa. O hospedeiro, que a pessoa que tem doença periodontal, ela tem uma defesa diferente, uma resposta hiperinflamatória. E aí, se eu tenho autolimpeza reduzida, eu vou favorecer a disbiose. Eu vou ter um acúmulo mais rápido de biofilme lingual, de biofilme dentário, de cálculo periodontal. É aquele paciente que a gente raspa e muitas vezes 7, 10 dias depois já tem cálculo. Já aconteceu com vocês? Eu tenho vários. A gente raspa, evidencia, orienta a higiene. O paciente às vezes se empenha, mas num dentinho ali que tem uma retenção a mais, tem uma mesialização, uma inclinação, que tem uma contenção ortodôntica, que tem uma restauração ali interproximal. Quando você vai ver, está acumulando cálculo em pouco tempo e um acúmulo importante. Isso tem uma relação com saliva.
E a gente sabe que o acúmulo de cálculo periodontal, ele é um fator associado. Não é que ele vai causar doença periodontal, mas ele piora a severidade. Então isso é importante. Né? Que a gente às vezes fica insistindo no fio dental, na higiene diária, e não avalia a saliva dos nossos pacientes, quem atua com pele. Além desse acúmulo mais rápido e mais volumoso, mais denso de biofilme dentário e de cálculo, a progressão e a severidade da doença periodontal tende a ser aumentada quando a gente perde os fatores de proteção da saliva. E, no mais, um reparo prejudicado. Uma das funções da saliva é o reparo. Pensa aqui comigo para você me dizer se não faz sentido. Uma ferida em pele, ela tem uma cicatrização em geral mais demorada do que uma ferida em boca. Forma crosta, né? Uma cicatrização muitas vezes que é mais lenta. Aí na boca, às vezes a gente remove um dente volumoso, profundo, dá uma semana, se a sutura for boa, quando você vê tá fechadinho ali. Obviamente que por dentro ainda tá havendo reparo. Mas a cicatrização na boca, por vários fatores locais, ela tende a ser mais rápida do que na pele em geral. E é um paciente que tem alteração na quantidade ou na qualidade salivar e que tem doença periodontal e você institui uma terapia, se a saliva está ali problemática, o reparo vai ser mais lento. No mais, uma coisa que é importante é que o paciente com doença periodontal, ele já tem um risco aumentado para mau hálito, para halitose. Isso é natural, a doença periodontal é uma das principais causas da halitose por origem bucal. A primeira causa da halitose por origem bucal é o acúmulo de biofilme lingual, a famigerada saburra. Porém, a doença periodontal, ela tem sua importância e, inclusive, a doença periodontal aumenta a formação de saburra de biofilme lingual. E aí, se você tem doença periodontal e tem saliva alterada, o risco de mau hálito, ele é muito maior. Né? Pensando aqui em peculiaridade da especialidade, da saliva para periodontia. Já se sabe que pessoas com doença periodontal tendem a ter saliva mais viscosa. Eu não estou dizendo aqui que quem tem saliva grossa vai ter doença periodontal, que é uma relação de causa e efeito. Não, isso ainda não foi comprovado. Mas já se sabe que pessoas com doença periodontal têm a saliva mais viscosa, mais grossa, que forma mais fio. E isso tem lá sua importância. Primeiro, porque a doença periodontal ela é descamativa. Então, os tecidos moles da boca do paciente com periodontite descamam mais. E essa descamação aumenta a viscosidade da saliva. E aí a gente tem o lado contrário também. Uma saliva mais viscosa traz uma autolimpeza prejudicada, um maior risco de adesão de biofilme. E a saliva viscosa é viscosa por causa de proteína. A principal proteína que confere viscosidade à saliva chama mucina e é uma proteína. E a doença periodontal ela é proteolítica. Então vejam que existe alguma associação aí a ser esclarecida, mas que a gente não pode desconsiderar. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui, que eu já vi que tem perguntinha. Amo perguntinha. Fico feliz com perguntinha. A gente faz uma live e a gente quer interagir, a gente quer trocar com vocês. Então vamos lá. Teve uma pessoa aqui que perguntou se boca seca tem cura ou se pelo menos alívio dos sintomas com o tratamento. Depende, Cruz. Depende. Se a gente consegue identificar a raiz do problema, a origem, os fatores de risco e os fatores predisponentes, aqueles que aumentam a chance, e a gente consegue controlar, o paciente pode ficar com a salivação normal. Porém, algumas pessoas têm uma dificuldade maior, quer seja por problemas de saúde, quer seja por hábitos, tem dificuldade de mudar hábitos, às vezes tem até um comprometimento na glândula, e aí não, de fato vai ter controle. A gente pode dar alívio, dar conforto, minimizar problemas bucais, minimizar problemas gerais. Não necessariamente a gente vai zerar, certo? Mas sempre tem algum ganho. Na dúvida, procura um dentista que trabalha com avaliação salivar, faz uma avaliação para poder ter mais saúde, mais conforto, mais qualidade de vida. Tá bem? Deixa eu ver se tem algo mais.
Bom, gente, não tendo, vou passar então de doença periodontal. Tô aqui com uma colinha, que é mais um roteiro para não esquecer de falar o que é importante para vocês, tá bem? E aí, vou falar um pouquinho então agora de cirurgia. Cirurgia bucomaxilofacial, cirurgia periodontal, cirurgia bucal, de qualquer tipo. Né? Falei agora há pouco, quando falei da periodontite, que a saliva ela tem uma função importante na cicatrização. Na saliva eu tenho fatores de crescimento. E se eu tenho uma saliva alterada, em quantidade e em qualidade, eu posso ter uma cicatrização prejudicada. Se eu tenho uma ferida cirúrgica ampla e a cicatrização está prejudicada, fica mais tempo ali em solução de continuidade na boca, que é o segundo local mais contaminado do organismo. A boca só perde em termos de colonização para o intestino. 9 metros de intestino delgado. E a boca pequenininha lá. E só perde de colonização para o intestino. A boca é mais colonizada do que a pele da cabeça aos pés. Então é muito contaminado. E se você tem uma ferida que demora mais a reparar, uma ferida cirúrgica que está demorando mais a reparar pela alteração salivar, eu tenho um risco maior de infecção secundária. Isso quando a gente pensa em pacientes com imunidade comprometida, em pacientes com diabetes, com alteração de metabolismo por tireoide, por qualquer outra questão, isso tem um quê a mais, uma importância a mais, porque esses pacientes tendem a ter uma cicatrização prejudicada. E o pós-operatório de boca, esse processo de cicatrização, de reparo, em geral, é associado com formação de odor. A pessoa que está cicatrizando de um machucado, de uma ferida, de uma cirurgia, vai ter um risco maior de halitose. E aí, se tem uma alteração salivar, esse risco maior de halitose ainda mais cresce. Então, isso é algo importante. Obviamente que ninguém vai deixar de fazer uma cirurgia num paciente ou um tratamento periodontal porque o paciente tem uma alteração salivar. Mas nós, enquanto promotores de saúde, podemos e devemos dar aos nossos pacientes orientações preventivas que muitas vezes vão fazer toda a diferença naquele resultado. Total. Certo? Tendo falado de cirurgia, vocês vão colocando dúvidas aí, tá bem? Perguntas que daqui aos pouquinhos eu vou parando e respondendo todo mundo. Ortodontia. Ortodontia, gente, que a gente às vezes desconsidera que possa ter uma relação importante com a saliva e como tem. Vamos lá comigo. Se eu tenho hipocialia, redução da salivação, eu vou ter mais atrito dos tecidos moles com os bráquetes. Aqui pensando na ortodontia fixa, tradicional. Eu tô aqui falando e meu lábio tá roçando nos dentes. Imagina que se eu tenho um bracket, vai roçar mais. E a saliva, ela tem essa função de ajudar a deslizar quando a gente fala. Quem tem saliva muito reduzida, às vezes diz que falar é desconfortável, porque o lábio fica colando na vestibular dos dentes. Vê que coisa. E se você tá com ortodontia fixa, com brackets na vestibular, e a saliva tá reduzida, vai ter mais atrito. Vai ter mais risco de ulceração, de desconforto. E quem usa aparelho fixo sabe como é complicado, né? Cerinha, ficar colocando cerinha para diminuir esse atrito. Então é um fator a mais. No mais, o paciente com a ortodontia fixa, ele tem um risco maior de formação de cárie e de doença periodontal, porque o controle do biofilme é mais difícil. E é muito comum, quando o aparelho é removido, que você vai ver ali ao redor dos brackets com lesão de mancha branca. Ao redor da banda ortodôntica, se for usada a banda, com lesão de mancha branca ou com cárie, muitas vezes com perda de tecido, com necessidade de restauração. E aí, se não tem a saliva, tanto eu não vou ter um efeito tampão legal, uma capacidade tampão, que seria aquela capacidade de manter o pH estável, no repouso, em torno de 6,8, entre 6,5 e 7. Então, a chance de eu ter queda de pH abaixo do pH crítico, abaixo de 5,5 é maior em quem tem baixa saliva. E no mais, a saliva ela tem uma função de remineralização. Eu remineralizo, eu consigo devolver minerais às superfícies dentárias, minerais perdidos. Se eu tenho saliva alterada, meu tampão vai ser pior, minha remineralização vai ser pior, o risco de cárie vai ser maior, o risco de doença periodontal também vai ser maior, conforme eu já expliquei.
O risco de halitose é maior. E o paciente ortodôntico, não sei se quem está aí sabe, mas ele tem um risco maior de halitose. Porque, justamente por causa desse atrito dos bráquetes com os tecidos moles. O paciente ortodôntico, ele descama mais. Se os tecidos moles, o epitélio descama mais, tudo que descama acaba parando em cima da língua. Que eu costumo dizer que a língua ela é como um tapete felpudo. Quanto mais peludo, quanto mais cabeludo o tapete, mais sujeira junta, não é verdade? Mais poeira junta. A mesma coisa é a língua. Então, se eu tenho muita sujeira ali ao redor, invariavelmente ela vai parar em cima da língua e vai formar saburra. Então, o paciente ortodôntico, ele tem um risco maior de saburra. E o paciente ortodôntico com alteração salivar, isso é potencializado. Isso eu falei até aqui na ortodontia de saliva reduzida. Mas vamos pensar comigo em saliva viscosa? Aquela saliva que a gente pega, vai tirar o dedo da boca do paciente e sai aquele fio comprido do lábio para a luva. Que às vezes a gente tá com o espelho, tem que ficar rodando o espelho. Parece que tá brigando, parece que tá servindo ali um filé parmegiana. E na hora que pega aquele queijo, a pessoa, já aconteceu com vocês? Fica rodando ali a espátula, brigando com o queijo. E às vezes a gente tá cuidando de um paciente, quando tira o dedo da boca do paciente, fica ali aquele fio de saliva na luva e a gente brigando, no espelho e a gente brigando. E o paciente ortodôntico que tem essa saliva mais grossa, ela vai estagnar ali ao redor dos bráquetes. Na verdade, toda a saliva vai estagnar, mas se ela é fluida, é mais fácil de o paciente deglutir. Se ela é viscosa, ela vai ficar estagnando ali e o paciente vai ter mais risco de falar cuspindo. Porque o aparelho ortodôntico fixo, a chance de a pessoa falar cuspindo é maior. Né? Então, isso é importante, que a gente possa cuidar dos nossos pacientes, passar essas orientações para ele não ter esse tipo de desconforto, né? Que não é pequeno. Deixa eu ver o que mais. De ortodontia, a gente ainda tem peculiaridade. A primeira peculiaridade é a questão da hipersalivação ou hipercialia. Uma das causas adaptativas de hipercialia é aparelhos ortodônticos fixos ou removíveis, a contenção ortodôntica, recobrindo ali o palato. Ou é prótese, a gente vai falar de prótese daqui a pouco, uma prótese que está ali nova, um formato diferente. Tudo o que é diferente na boca, todo corpo estranho na boca, o nosso organismo interpreta de uma maneira que aumenta a salivação. Então eu tenho hipersalivação quando eu faço a manutenção ortodôntica, ou quando eu instalo um componente novo. E isso traz desconforto. Paciente com hipersalivação, ele fica fazendo força para deglutir continuamente. Então deglute mais vezes, às vezes cansa até a musculatura do pescoço, de tanto que engole. Sente aquela coisa desagradável na boca, como se estivesse espumando, como se estivesse juntando muita saliva. Então isso é algo importante, obviamente que a gente não vai deixar de fazer o tratamento ortodôntico, mas a gente pode e deve orientar o nosso paciente. João, paciente, nesse comecinho é natural que você sinta a sensação de aumento de saliva, mas isso é algo transitório, passageiro, certo? O que mais? Portador de fibrose cística que tem os fluidos mais densos, mais grossos, como deve tratar a questão de saliva? Erivonaldo, a saliva ela é modulável. A saliva de todo mundo ela pode ser modificada. Obviamente que isso não é uma modificação definitiva. Eu dependo de estímulos. Mas com os estímulos certos a gente consegue afinar a saliva. E especialmente com o consumo de líquido. É muito importante que a gente consuma líquido na quantidade correta e que a gente oriente os nossos pacientes a consumir líquido na quantidade correta. Por sinal, quem sabe a quantidade correta de líquido que um ser humano precisa ingerir por dia, põe aqui no chat para eu ver se vocês estão alinhados, se vocês estão afinados comigo. Vou esperar as respostas. Boa noite para quem está chegando agora.
Opa, deu uma travadinha aqui, mas já estou de volta com vocês. Gostando de ver vocês marcando gente que é importante para vocês. Outros dentistas, marcando pacientes, né? Porque eu acho que informação é sempre bom. Olha aí, 35 ml por quilo de peso, vocês estão colocando aqui no grosso. Muito bem, fico muito feliz. É isso mesmo, não é 2 litros para todo mundo. Tá? Tem esse mito ou esse senso comum que todo mundo precisa de 2 litros de água por dia. E não, 35 ml por quilo em média. Isso quer dizer o quê? Que uma pessoa de 100 quilos precisa, em média, de 3,5 litros de líquido por dia. E aí não vale cerveja, vinho, café, refrigerante, não que seja proibido, mas não entra nessa cota, certo? Então, uma pessoa de 50 quilos precisa de 1,750 litro. Obviamente, lembrando que a gente tem que considerar as exceções. Pessoas que trabalham falando, professores, palestrantes, pessoas que fazem atividade física intensa, exaustiva, que moram ou que trabalham em ambiente quente, né? Ou em ambiente muito frio, que também resseca. Essas pessoas precisam de uma quantidade maior. Então, a gente precisa ainda mais individualizar. 35 ml por quilo, maravilha. O pessoal acertou aqui com força. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa antes de a gente dar continuidade. No finalzinho, se eu esquecer, se alguma coisa passar batido e vocês quiserem colocar de novo, podem, tá certo? Silvana pergunta se a quantidade de saliva muito viscosa fica identificada no próprio teste do fluxo salivar. Fica, Silvana. Na verdade, é assim, a cialometria seria a medição da saliva. Então, o objetivo principal da cialometria é avaliar o fluxo salivar. Fluxo, se a gente for entender, fluxo tem a mesma lógica da compreensão da velocidade. Como assim? Se eu tenho um carro que está rodando a 50 km por hora e eu tenho outro carro que está a 100 km por hora, qual que está mais rápido? O de 100. Mesma coisa é um fluxo. Quanto maior o fluxo salivar, quer dizer que mais saliva está sendo produzida por minuto. E esse é o foco da cialometria. Porém, a gente faz uma avaliação de qualidade salivar também quando faz a cialometria. E a gente vê viscosidade, coloração, turbidez, que seriam partículas na saliva, pH, né? E a gente observa justamente esse fio da saliva. Isso é importante. Certinho? Olha aqui, Cruz. Cruz é paciente, né? Dizendo aqui que acha o trabalho de quem cuida da saliva incrível. É, incrível. E que bom que mais dentistas estão se interessando por essa área. Né? Então, falei aqui, gente, de periodontia, falei aqui de cirurgia, falei de orto. E vou falar um pouquinho de dentística e de odontologia estética. Um dos sinais, coisas que eu enxergo na boca das pessoas que têm alteração salivar, é manchamento maior de dentes e de restaurações. Especialmente as restaurações estéticas, às vezes na borda da restauração fica ali manchado. É o paciente que tem uma higiene boa, que eu faço uma restauração bem polida, quando ele chega numa revisão ali com 6 meses, às vezes aquela borda tá pigmentada. Aí a gente vai, faz um novo polimento, e nisso de polimento, acaba desgastando aquela superfície, tendo que fazer um reparo ou a substituição das restaurações. Então, a ausência salivar ou a redução, não precisa nem estar ausente, basta estar reduzida, aumenta o risco de manchamento. E isso também influencia no risco de infiltração, de microinfiltração nas margens, que podem se tornar cáries, de fato, com perda de tecido, que podem levar a infecções mais importantes, muitas vezes a necessidade de um tratamento de canal, a perda do dente. Então isso é importante não só pela estética. A durabilidade de uma restauração numa pessoa com salivação reduzida é menor. O risco de biocorrosão numa pessoa com salivação reduzida é maior. Biocorrosão ou erosão ácida, que seriam aqueles ataques à superfície do dente por ácidos de origem externa, de origem não bacteriana, não microbiana. Então, seria um ácido de um alimento ou interno, um ácido, por exemplo, de um refluxo.
né? Então, é um ácido de origem não bacteriana e a biocorrosão ela é um problema importante na atualidade por causa do nosso estilo de vida, por causa da dieta, por causa do uso excessivo de alimentos industrializados. E a alteração salivar, ela vai ser um agravante ali, porque eu estou perdendo ali uma parte do meu tampão, que mantém o pH estável, e a capacidade de remineralização. Então, esse paciente ele vai ter um risco maior de biocorrosão. Para todas as áreas, aqui eu estou falando de dentística e odontologia estética, mas para todas as áreas, a saliva normal, a princípio ela não é bonita, mas uma saliva alterada é muito antiestético. É muito feio quando aquela pessoa fala e fica os fios de saliva do dente superior para o inferior, é ou não é? A gente que é dentista que acaba falando com a pessoa, olhando para a boca, e quando vê aquele fiapo a gente vai acompanhando com o olho, quem nunca foi acompanhando com o olho? Né? Então é antiestético, ou aquela saliva branca, espumosa, acumulando em comissura, aquela gosma branca na comissura, é antiestético, é asqueroso, pode ser motivo de bullying. Né? Então a saliva ela não é importante só para a duração da restauração, mas ela pode influenciar sim na estética. E aí a gente fica pensando, de que adianta fazer uma lente de contato, um laminado perfeito, se a boca está espumando? Vai acabar chamando a atenção negativamente, não é verdade? Então a gente está numa época que se preocupa muito com dentes absurdamente brancos, com dentes com formato simétrico, perfeito, grandes, e não se toca que uma saliva alterada pode comprometer essa estética. Deixa eu ver o que mais. Daiane, para falar de pacientes com UTI, eu vou falar no final de odontologia hospitalar, domiciliar, oncologia, tá certo? E vou entrar um pouquinho nessa parte. Então, falei de dentística, de estética, vou falar um pouquinho de prótese aqui. E aí as próteses nas suas diferentes tipos vão ser influenciadas. Quando eu penso numa prótese fixa, vai ser a lógica parecida com a da dentística. Maior risco de microinfiltração, de manchamento, de menor durabilidade de trabalho, de maior necessidade de substituição. Se a gente pensa numa prótese removível, especialmente as mucossuportadas, né, uma prótese total mucossuportada, a gente sabe que o paciente que não tem saliva tem mais dificuldade de usar a prótese. Porque aquela película da saliva com o palato é um dos fatores mais importantes para a retenção da prótese. E quem tem pouca saliva ou quem tem a saliva muito fluida, isso é outra coisa importante para a gente avaliar nos nossos pacientes. A saliva muito rala, uma saliva que parece com água, o paciente tem prejuízo na retenção da prótese total. Cecília, como é que eu avalio isso? Você avalia na cialometria. Isso aí dá a cialometria, gente, se a gente for a fundo, dá uma aula de 4 horas. Então eu não consigo entrar nisso com vocês nesse momento. Mas se a gente pega um pouquinho da saliva na boca, pede para o paciente espalhar com a língua, bota o dedo ali no assoalho, pega um pouquinho, eu preciso que tenha um fiozinho aqui, certo? Que quando a gente faz assim, tenha um fiozinho curtinho, de 2 a 5 centímetros. Se por um acaso não tem fio, a retenção da prótese é pior. E às vezes esse paciente que a saliva é muito fluida, muito aquosa, sem fio, ele até tem a quantidade normal de saliva, mas ele tem uma sensação de boca seca, uma xerostomia maior, porque quando ele deglute, não sobra quase nada na boca. Né? Então, vamos voltar para a prótese removível, especialmente a mucossuportada. No que a retenção é pior, o paciente tem mais dificuldade de usar, tem mais desconforto. No que a retenção está pior e ela tende a ter mais báscula, mais balanço, tem um risco maior de ter machucado e um risco maior de candidíase. Porque a cândida, o fungo da cândida, ele é natural da boca da gente, só que numa quantidade pequena. E quando eu tenho qualquer coisa acrílica, ali por mais seja bem polido, ele tem uma superfície mais porosa, você acumula cândida. E aí o paciente às vezes passa horas com aquela prótese em contato com os tecidos moles, né, sem limpar, e aquela saliva não renova. Aquela saliva que está entre a prótese e o palato, está horas ali sem renovar. E a cândida multiplicando, fazendo meio de cultura. Então o risco de estomatite protética é maior e a gente tem a obrigação
de dar orientações ao nosso paciente, né? De fazer higiene periódica, de remover durante o sono, isso é importante para dar um descanso para a mucosa, mas também para fazer uma higiene da prótese naquele momento. Então, para a prótese, eu vou ter uma repercussão também. Deixa eu ver o que mais. Saliva é vida? Saliva é vida. E a vida sem saliva, ela é mais difícil. Eu costumo dizer, quem já assistiu a aula live minha, que saliva é que nem amor. Filosófica eu? Saliva é que nem amor. Tem que estar na medida certa. Quando falta, a gente sente uma falta danada. E quando sobra, sufoca. Sufoca, engasga, incomoda. Né? Então, saliva tem que estar na medida certa. Maurício, que bom ver você aqui. Maurício Simões. A hipersalivação ou a hipossalivação tem uma relação direta com o pH. A hipossalivação, sim. Não quer dizer que todas as pessoas com hipossalivação vão ter alteração de pH. Mas quando a saliva cai na quantidade, a qualidade também muda e eu tenho um risco maior de pH ácido. E aí todas as consequências do pH ácido. E o que é mais interessante é que quando a pessoa fica com a quantidade de saliva super grande, né, fica com acialia, aí você não vai ter mais essa acidez, porque o pH, para você ter acidez, depende de ter um líquido. E o paciente, quando perde a produção de saliva, normalmente por uma doença autoimune, por uma radioterapia mais agressiva, você não vai ter mais alteração de pH. Isso é interessante, né? E normalmente o paciente com hipossalivação severa, ele também não forma mais saburra. Então você tem uma redução de saliva, tá ali formando saburra, formação aumentada. Quando essa redução fica super brusca, assim, super forte, aí ele já não forma mais tanta saburra. Pois vamos lá. Falamos de prótese e agora eu vou falar da harmonização orofacial, HOF, como vocês chamam. Nunca entendi essa pronúncia de HOF, pronúncia de R, mas vamos lá. A harmonização orofacial, ela tem uma relação com a saliva. Primeiramente, que se o paciente tem hipossialia, hipossalivação, uma das principais causas de hipossalivação é desidratação. Isso eu digo para todos os meus pacientes, digo para todos os meus alunos. A saliva, ela é 99% água. Se 99% da composição da saliva é água e eu consumo pouco líquido, eu tenho pouca matéria-prima para formação de saliva, o paciente vai ter saliva reduzida. Se eu tenho uma fábrica de uma confecção de roupas, tenho ali agulha, costureira, linha, mas está faltando tecido, vai sair o que dali? Nada, eu preciso ter matéria-prima. Né? Então, a pessoa com saliva reduzida, frequentemente, não sempre, mas frequentemente, é uma pessoa desidratada. E adianta eu estar enchendo meu paciente de bioestimulador se ele está desidratado? É uma obrigação de quem trabalha com harmonização orofacial orientar o seu paciente dos 35 ml por quilo. Se for o caso, fazer uma cialometria, avaliar a boca do paciente procurando por sinais de alteração salivar, incluir na anamnese perguntas sobre sintomas, porque você está querendo ajudar por um lado e o paciente vai ter pouca resposta por outro. Então isso é uma coisa importante, né? A questão da desidratação. Só que a gente tem que levar em conta também, a gente sempre que pensa em harmonização, a gente pensa na toxina estética. Mas existem vários profissionais que fazem a toxina funcional. E a toxina funcional, ela é importantíssima para a saliva, porque é uma das principais terapias para controle da salivação em pacientes com comprometimento neurológico, em pacientes com sequelas importantes, pacientes acamados, né, muitas vezes com a demência avançada, que começam a ter estagnação de saliva na boca, que começam a ter babação, escape salivar, cialorreia. Quando a gente não consegue controlar com medidas mais simples, menos invasivas, a toxina botulínica ela pode ser um recurso excelente, desde que bem aplicada. Isso é uma aula do curso da gente, do curso completo de saliva, só sobre toxina botulínica. E muitas vezes a gente vê algum colega dizer assim:
Ah, porque não tem efeito. O efeito é muito pequeno. Apliquei na parótida de um paciente e teve pouco efeito. Aquela pessoa sabe muito de harmonização, sabe muito de toxina e não sabe nada de saliva. Pensa comigo e me conta se faz sentido. No repouso, 30% da produção salivar se dá pelas parótidas, que são essas glândulas que ficam aqui na bochecha, à frente da orelha. 30% da saliva se dá pelas parótidas. Se eu coloco toxina botulínica nas parótidas, eu vou ter no máximo uma redução de 30% da produção da saliva. E eu tenho aqui as submandibulares e as sublinguais. As sublinguais, que ficam aqui logo abaixo da língua, eu não consigo aplicar a toxina, porque elas são glândulas muito pequenas. Mas as submandibulares eu consigo, só que a gente não aplica na doida. Quando a gente vai aplicar a toxina nas submandibulares, o correto é fazer guiado por ultrassom. A gente faz isso na H3 Odonto, doutora Fernanda Dantas, maravilhosa, faz esses casos pra gente, né? Junto com Ranieri, com Johnson, que levam ultrassom ali. Então faz guiado por ultrassom, para você saber a profundidade que tá aquela glândula e para aplicar certeiro. Aí a gente tem um efeito super bacana. Certo? Quem mais? Os pacientes que usam aparelho de avanço para ronco e apneia do sono terão hipersalivação transitória? Provavelmente, Luciana. Porque é um volume ali na boca. Como quem usa a placa interoclusal, placa miorrelaxante. Como quem usa a plaquinha de clareamento por um tempo mais prolongado. Quem usa aquelas placas de silicone grossas, né? Que ali é uma agressão. Obviamente que em paciente hospitalizado e em home care, às vezes a gente precisa usar por causa de trauma de tecido mole. Mas essas placas de silicone resilientes para controle de bruxismo do sono é terrível. E aumenta muito a salivação e retém saliva embaixo. Então traz sim um aumento de saliva transitório. Por que relatam a boca seca? Porque o aparelho do sono ou vai fazer um avanço mandibular, ou se você utiliza um BPAP, um CPAP, ele vai aumentar ali a quantidade de aeração, de oxigênio. Então isso traz a sensação de ressecamento. Ver o que mais? É o ao vivo mesmo, né, gente? Vocês vão perguntando e a gente vai respondendo. Parótida. Quem não conhece esse perfil deveria conhecer, gente. Fantástico, de utilidade pública. Faz um trabalho super bacana. Doutor, uma pergunta. A harmonização facial mal aplicada pode prejudicar o fluxo salivar? Pode, pois é. Obrigada por essa pergunta. Uma das causas importantes de alteração permanente de saliva são as bichectomias mal conduzidas. Pensa comigo, a bola de bichar, ela fica nessa região aqui da bochecha. Aqui é o masseter, pulando aqui. E aqui, logo nessa região, é a glândula parótida, na frente do tragus da orelha, abaixo do zigomático. Então, passa muito perto a parótida da bola de bichar. Se o cirurgião não for experiente, se ele não souber o que ele está fazendo, ele pode trazer uma lesão de parótida. Que vai trazer, se você lesiona um lado, o paciente vai ter uma perda em cerca de 15% da função glandular total. Então, não é uma perda tão importante no sentido de acabar com a saúde bucal ou de trazer desconforto imenso, mas modifica a composição salivar. Porque a parótida é a glândula principal responsável pela regulação do pH da boca. Então, não vai ser nem tanto uma redução de quantidade, mas uma redução de qualidade e uma redução significativa. Certo? Deixa eu só seguir aqui. Vou até acrescentar no meu roteirinho, importantíssimo, essa questão da bichectomia. Obrigada. Bom, vamos lá. Outra questão da harmonização que pode ser interessante são aqueles pacientes com o próprio envelhecimento, a gente vai tendo um certo derretimento facial e às vezes a comissura labial ela começa a ficar evertida, começa a ficar
aquela boca triste. Nem sempre o paciente tem perda de dimensão vertical, mas com essa boca triste tende a acumular saliva na comissura. E se acumula saliva na comissura, o risco de candidíase ali, de queilite angular é maior. E aí a gente fica tratando o paciente com listatina, com Dactarin, claro. Obviamente que isso é tratamento, eu não estou desconsiderando não. Mas tem duas questões aí. A primeira é que seria super racional a gente conversar com o paciente para ver se ele tem interesse, se ele tem esse tipo de infecção de repetição. Não seria por estética, mas fazer um pouquinho de toxina na musculatura depressora do lábio. No que essa musculatura relaxa e a musculatura que suspende o lábio não está relaxada porque você não aplicou toxina, o lábio tende a cair menos e a ficar mais retinho. Primeira coisa. Segunda coisa que é importante é a gente lembrar que não adianta, para queilite angular, usar só o antifúngico. Eu preciso fazer uma associação de antifúngico com antibiótico, porque a queilite angular, ela é uma infecção mista do fungo Cândida com o Staphylococcus aureus da pele. E aí a gente não vai usar o medicamento comum, a gente vai usar pomadas dermatológicas que tenham antibiótico na composição. Certo? Anota aí a dica, quem for prescritor. Uma que eu amo prescrever é o Troc-N. TROK-N. Quem puder, bota aqui no comentário pro colega ver. Certo? Fantástico, faz toda a diferença. Gente, vocês veem que eu me esforço de todo o coração para fazer uma live bacana no sentido de respeitar, de valorizar, de honrar o tempo de vocês. Quinta-feira, todo mundo cansado depois de um dia de trabalho, né? E eu não acho justo ficar nessa enrolação. Então, realmente, a gente divide tudo que pode, tudo que cabe no momento, né? Porque vocês merecem. Rodrigo falou de mupirocina. Também, Rodrigo. A troca sozinha tem dado bons efeitos, inclusive com pacientes de home care. Bom, agora falando de odontologia domiciliar, odontologia hospitalar, pacientes em cuidados paliativos, né? Acho que nessa área normalmente é o pessoal que mais entende de saliva. E nesses pacientes é muito comum tanto ter muita xerostomia, queixa de boca seca, normalmente vai ser reflexo da hipossalivação real. A saliva reduz. Quando a saliva ela vai ficando menor do que 50% do fluxo ideal, a pessoa começa a sentir a boca seca. Quer dizer o que, Cecília? Que é um processo silencioso até que a perda seja considerável. Nossos pacientes que perderam 10, 15, 20% de produção salivar nem sempre sentem a boca seca. E se a gente fizesse cialometrias periódicas, anuais do nosso paciente, a gente poderia se antecipar, descobrir isso precocemente, fazer medidas preventivas, tanto preventivas para o desconforto, para a progressão da perda salivar, como preventivas também para as sequelas, para as consequências bucais. Né? Então, a xerostomia é uma queixa importante em OD, em OH, em cuidados paliativos, e a cialorreia e cialostase também. É diferente, tá, gente? Cialorreia, o reia vem de escape, de corrimento. Então, é o corrimento quando cai para fora da face, é cialorreia. E cialostase é a estagnação da saliva na boca. E elas têm consequências diferentes. A cialorreia dá muita dermatite em mento, em pescoço, né, dá mau cheiro, dá queilite angular. A cialostase, que fica estagnada, o paciente tem um risco maior de broncoaspiração. Se ele broncoaspira, ele tem um risco maior de pneumonia. E todo mundo sabe que um dos principais problemas no idoso e na pessoa acamada é a pneumonia. Pessoa hospitalizada, hospitaliza por um motivo qualquer, mas na hora que agrava, que interna, que intuba ou que vem a óbito, normalmente a causa final é uma pneumonia. E aí a gente fica fazendo higiene bucal, com clorexidina, né, com protocolo de elevação de cabeceira a 45 graus, com diminuição de sedação. Obviamente que esse bundle ele é importante, mas controlar a saliva também é importante. E aí, para quem atua nessas áreas, a questão de tratamentos para reduzir a saliva tem um papel super importante, às vezes até mais destacado do que aumentar a saliva. Quem está na clínica geral
Normalmente a queixa é falta de saliva, mas em OD e em OH o excesso ele é mais danoso. Esses pacientes também pela alteração salivar, de OD, de OH, de cuidados paliativos, ele tem um risco maior de biofilme lingual, de saburra. Isso aumenta o risco de pneumonia. Mas também na ânsia de prevenir a pneumonia, a gente pode ficar irritando, raspando, escovando muito aquela língua de um paciente muitas vezes que está com plaqueta baixa, que está fazendo uso de antiagregante plaquetário, de AS de clopidogrel, que está fazendo uso de anticoagulante, xarelto ou outros. Então, o paciente que tem um risco maior de sangrar, que tem mais irritação. E não é só limpar, né? Limpar a língua é importante, claro, mas adequar a saliva para que a formação de biofilme lingual de saburra seja menor é fundamental, faz toda a diferença. Nos pacientes de OD, de OH, de cuidados paliativos, a saliva é uma das causas de um problema chamado sororoca. Quem sabe o que é sororoca? Conta pra mim nos comentários que eu já vou retomar. Né? Mas dá desconforto, dá ardência, a falta de saliva. Né? E a sororoca, ninguém colocou nada ainda? Olha que lindo, Daiane. Estamos todos ouvindo sua live na UTI. Estou de plantão assistindo sua live. Gente, eu adoro essas coisas. Bom, na falta de comentários do que é sororoca, sororoca é um barulhinho que pacientes mais graves ou sedados fazem, muito associada à terminalidade, à fase terminal de vida, a fase ativa de morte, como se chama, que fica fazendo um barulhinho e tipo um gargarejo. E aquilo traz sofrimento para o paciente, claro, mas aquilo traz muito sofrimento para a família, que fica angustiada, e para a equipe, especialmente porque existe uma associação da sororoca com fase ativa de morte. Quer dizer o quê? Que o paciente está nas últimas, que ele tem poucas horas. Só que nem sempre que a pessoa está sororocando é porque está morrendo. E aí fica todo mundo de sobreaviso, achando que está nos últimos momentos. Então é muito angustiante. E é possível tratar com medicamentos que reduzem a salivação, com anticolinérgicos, com toxina, inclusive com morfina. Se usa muito morfina para controlar a sororoca. Aqui, Gisele falou que a sororoca é o ronco antes do óbito. Pois é, já vi técnico de enfermagem dizer, chega pra gente e faz assim, doutora, a senhora vai mexer nesse paciente? Eu digo, por quê? Porque ele tá com barulhinho da morte. O pessoal às vezes fala isso, né? Então a sororoca muitas vezes é porque tá com secreção ali acumulada e o paciente está querendo limpar a garganta. Né? E controle salivar vai fazer toda a diferença. Bom, vamos falar um pouquinho então da importância da saliva para a odontogeriatria para as pessoas idosas. Né? O idoso, ele muitas vezes faz uso de polifarmácia, de vários medicamentos, vários deles que reduzem o fluxo salivar, outros deles que modificam a composição salivar, por exemplo, os prazóis, né? Os protetores, inibidores de próton, modificam a composição salivar, e isso vai ter uma relação direta com a saúde bucal de forma geral. O paciente idoso, ele tem um risco maior de cárie radicular, pela retração fisiológica e muitas vezes por uma retração gengival patológica, né? Decorrente de alteração de oclusão, decorrente de doença periodontal. E aí no que ele tem a raiz dentária mais exposta, e ali eu não tenho esmalte, ali eu tenho cemento radicular, e eu não tenho uma saliva para fazer tampão e para remineralizar, eu tenho um grande risco de cárie radicular, que tem uma progressão muito mais rápida em quem tem baixa salivação e que é uma causa importante de perda dentária no idoso, certo? Então a cárie radicular é importante, a candidíase também é importante, né? Já que aquilo que eu falei da harmonização, que com o envelhecimento a gente tende a ter uma queda da comissura. Se a pessoa tem perda de dimensão vertical, vai ter mais queda de comissura, então o paciente vai ter mais candidíase de quelite angular, de estomatite protética, de estomatite intrabucal, né, de candidíase intrabucal. Então, ter boa saliva é importante. Já falei de dificuldade de usar prótese removível, que na terceira idade tem uma importância grande. E eu acho que o que mais se destaca na questão do idoso é a questão do paladar. Vários medicamentos que o idoso toma dão hipogeusia, redução do paladar, ou digeusia, distorção do paladar, gosto ruim
mesmo na ausência de alimento. Gosto metálico, gosto azedo, gosto amargo. E a saliva, ela é um dos principais fatores para a gustação. A saliva, ela tem uma proteína na sua composição, que é a gustina, que participa da maturação da papila gustativa. Quer dizer que pessoas com saliva prejudicada têm maturação da papila gustativa prejudicada. E se minha papila gustativa ela não está se renovando bem, não está saudável, eu vou sentir o gosto pior. Vou ter redução de paladar. Vou ter distorção de paladar. E aí o idoso, muitas vezes, além de ter baixa saliva, tem biofilme lingual, tem saburra, por causa da baixa saliva, porque não tem o hábito de limpar a língua, já sente pior o gosto do alimento, e aí fica querendo colocar mais sal e mais açúcar, o que pode prejudicar ainda mais o controle do diabetes e da hipertensão arterial sistêmica. Vamos aqui comigo, para vocês não colocarem palavras na minha boca. Eu não estou aqui dizendo que quem tem pouca saliva vai ter diabetes pior e vai ser mais hipertenso. Não é isso, tá bem? Mas quem tem pouca saliva tende a querer usar mais sal e mais açúcar. Né? Isso meu orientador de especialização, Dr. Fernando Montenegro, falava isso demais, está lá no livro de odontogeriatria. E para mim faz todo sentido. Não sei se faz sentido para vocês. Certo? Temos ainda alguns minutinhos e eu vou falar de oncologia para fechar, antes de falar uns detalhes também importantes para vocês. Deixa eu ver o que mais aqui, se alguém já colocou alguma coisa. Se os idosos têm uma diminuição de saliva pela idade, não. O idoso saudável, ele não vai ter redução de saliva pela idade, não vai ser significativo. É muito mais uma associação de fatores, de hipotireoidismo, com diabetes descompensada, com o uso de medicamentos que reduzem a saliva, com baixo consumo de líquido, que é muito comum no idoso, porque o idoso sente menos sede, isso é natural. Isso tem a ver com o funcionamento neurológico do idoso. O centro da sede no idoso, que fica aqui no encéfalo, ele tem um funcionamento prejudicado, então o idoso às vezes não tem hábito de se hidratar corretamente. E aí você vai juntando todos esses fatores, junto com fumo, junto com menopausa, se for uma idosa mulher, junto com doenças reumatológicas, e aí é um prato cheio. É um prato cheio para alteração salivar, mas do envelhecimento em si, não, isso é um mito. Certo? Que mais? A alteração do paladar pode estar muitas vezes associada a alterações de olfato. Sim, Rodrigo, com certeza. O paladar e o olfato, eles são muito relacionados. Mari, muito bom estar com você também. Se tem alguma relação de pacientes acometidos por Covid que tiveram alteração de paladar com redução de saliva, sim. Só que não ficou esclarecido, Pietro, que a falta de saliva tem a ver com a falta de paladar. Claro que você ter saliva piorada, o paladar também tende a ser pior. Mas a pessoa com Covid, no que ela tem uma alteração de olfato também, isso tem uma relação aí. Então, são mecanismos que se complementam, que são sinérgicos, né? Mas a falta de saliva no paciente com Covid é importante e muitas vezes prolongada. Prolongada, de fato. Glândula salivar envelhece, Fábia. Tudo da gente envelhece. Embora não pareça, mas tudo da gente envelhece, inclusive a glândula salivar. Porém, o envelhecimento fisiológico não vai trazer uma perda de função importante, como eu já disse. Bom, falando aqui então para a gente seguir sobre a oncologia, sobre a importância da saliva no paciente oncológico. É uma causa importante de desconforto. A pessoa que está passando por um tratamento antineoplásico está passando por várias angústias, com medo de morrer, com medo das sequelas, com medo do desconforto. E aí, junta isso tudo e ela está se sentindo mal. Né? A falta de saliva, ela traz desconforto importante. Ela influencia para a alteração de paladar. Aumenta o risco de disgeusia. E o paciente oncológico, especialmente em uso de alguns quimioterápicos, eles sentem um gosto, às vezes, metálico, né? Um gosto amargo importante. E se tem pouca saliva, isso é um agravante.
As pessoas que fazem algumas terapias, como alguns tipos de quimioterapia, algumas associações de quimioterapia ou a radioterapia na cabeça e pescoço, têm um risco maior também de mucosite oral. E a mucosite oral em pessoas com pouca saliva, ela tende a ser mais agressiva e a demorar mais a cicatrizar. Então, se o nosso paciente está com redução salivar e é um paciente oncológico, a gente precisa pelo menos utilizar lubrificantes, substitutos salivares, estimular, se ele tem função glandular ainda, se a glândula dele funciona, estimular da maneira correta, porque isso vai ajudar ele a ter um tratamento mais confortável, a sentir menos ardência, a sentir menos alteração de paladar, a ter uma mucosite mais leve, ou a não ter a mucosite, né? A gente sempre fala muito de laser na prevenção da mucosite, no tratamento da mucosite, e esquece de colocar saliva nesse pacote. Vamos pensar aqui comigo em algumas peculiaridades do paciente oncológico. Primeira coisa, quimioterapia pode trazer alteração da salivação a depender da droga que está sendo usada ali naquele regime, porém é uma hipossalivação transitória. Quando aquela droga parar de circular no corpo, eu não vou ter redução de saliva, eu não vou ter dano permanente na minha glândula salivar. Diferente da radioterapia, que não é qualquer radioterapia que traz redução salivar. Esses dias eu atendi um paciente no consultório desesperado, com medo de ficar sem saliva, porque estava fazendo uma radioterapia no fêmur, no osso da coxa. Então alguém desavisado falou para ele que aquilo ia trazer alteração de saliva e não. E nem toda radioterapia de cabeça vai trazer alteração salivar importante. Vai acontecer essa alteração importante quando o campo de radiação pega a glândula salivar. Especialmente quando é aqui no assoalho ou na lateral da mandíbula. Porque eu pego as glândulas submandibulares e sublinguais, que são as que produzem saliva em maior quantidade no repouso. E aí o reflexo, a consequência é maior. Certo? Então falei de quimioterapia, de radioterapia, que a hipossalivação pode ser permanente. Quem atua com oncologia, se soubesse a importância da saliva, estava estudando isso hoje, amanhã. Porque se eu inicio o uso de medicamentos colinérgicos, medicamentos que aumentam a salivação, como a pilocarpina, durante a radioterapia, além de o paciente ter menos desconforto, ele vai ter menos dano permanente. A pilocarpina, ela é cialoprotetora. Ela protege a glândula, ela diminui o grau de destruição. Obviamente que se a gente faz um regime com muitas sessões com o campo de radiação direto na glândula, não tem pilocarpina que seja milagrosa, mas em alguns casos ela vai sim fazer uma diferença. E o ideal seria a gente começar, inclusive antes da primeira sessão, começar o uso da pilocarpina. Outra coisa, não adianta fazer laser à torta e à direita, porque o paciente é oncológico. Vou fazer laser na glândula. Se houver glândula, você precisa ter certeza que ali sobrou glândula. Porque se o campo de radiação é ali em cima, você tem uma substituição do tecido glandular por tecido conjuntivo fibroso. E à medida que você vai tendo essa substituição bananeira da banana, glândula salivar produz saliva. Se eu deixei de ter glândula salivar e ali virou tecido conjuntivo fibroso não produz saliva. E não adianta eu colocar joules e joules e joules de laser ali em cima, joules, que não vai fazer diferença. Então a gente precisa, em vez de ficar tratando todo mundo igual, sem raciocinar, aprender a avaliar nossos pacientes. Fazer uma cialometria, observar se tem secreção espontânea da glândula, pedir uma cintilografia, interpretar esses achados para aí sim decidir se vai fazer laser ou não. Outra coisa importante do oncológico, laser em glândulas salivares menores, essas aqui do lábio ou do palato, que são as glândulas que eu chamo de fênix, são aquelas que renascem das cinzas, são aquelas que têm menos destruição, são mais resistentes do que as glândulas maiores. Essas glândulas menores, elas não vão trazer uma quantidade importante perceptível na cialometria. Mas se a gente estimula essas glândulas menores, o paciente vai ter um conforto muito grande, porque são glândulas que produzem muito muco. Então, elas dão uma certa viscosidade que ajuda o lábio a deslizar.
Então, estimular glândulas menores faz toda a diferença. O que mais? Gente, esse roteirinho aqui tá valendo ouro. Eu tô pensando se eu divido ele no grupo VIP. Quem tá no grupo VIP se vai ganhar o roteiro. Eu quero ver a campanha de vocês aqui no comentário. Quem sabe assim eu libero no grupo VIP. Pensando em oncológico, vamos pensar também na iodoterapia, que a gente fala tanto em radioterapia, em quimioterapia. E não lembra que para alguns casos de câncer de tireoide se usa o bombardeio com iodo radioativo. E a tireoide está aqui. E submandibular e sublingual estão aqui. Então, dependendo da susceptibilidade do organismo do paciente, da maneira que é feita a iodoterapia, a pessoa pode sim ter perda de produção salivar e uma perda permanente. Isso também pode ser importante. Todo dentista, sem exceção, vejam quantas especialidades eu falei aqui. Vamos comigo? Periodontia, cirurgia, dentística, prótese, harmonização orofacial, ortodontia, odontologia do sono, odontologia domiciliar, odontologia hospitalar, cuidados paliativos, oncologia, odontopediatria, não falei aqui, importantíssimo, odontopediatria, né? Todas elas podem ser beneficiadas. E a gente, quando cuida do nós cirurgiões dentistas, quando a gente inclui a saliva na nossa rotina, a gente ajuda nosso paciente a ter saúde, a gente ajuda nosso paciente a ter qualidade de vida, a gente se diferencia. Quantas pessoas na sua cidade ou no seu bairro você conhece que mexe com saliva? E a gente brigando com medo da concorrência de quem faz harmonização, quem faz implante. E você pode se diferenciar de outra maneira, né? Então, a realidade é que o paciente vai ter uma percepção diferente de você. Ele vai dizer, nossa, nunca nenhum profissional me deu essa orientação. O senhor, a senhora foi o primeiro. Tem coisa melhor do que a gente ouvir isso? Não tem. A gente ganha a confiança do paciente. Se eu ganho a confiança, ele adere ao tratamento, ele colabora mais, ele faz o que eu peço, ele volta na frequência que eu peço. Se eu quero vender um novo tratamento para aquele paciente, porque ele precisa daquele tratamento e o paciente confia em mim, porque eu ganhei a confiança dele, ele vai aceitar melhor. É o paciente que não vai ficar fazendo orçamento com 5, 6 profissionais, porque ele entende que o dentista dele é você, que ele confia em você. E se você falou, é porque é verdade. Então, a gente ganha confiança a partir do momento que a gente ajuda nosso paciente a ter mais saúde. E aí eu fidelizo o paciente. É mais fácil eu vender um tratamento para quem já é meu paciente, para quem conhece meu trabalho, do que para um paciente novo. E a gente fica naquela angústia de publicação de redes sociais, né, de parceria, para conseguir paciente novo, ótimo, claro que isso é importante. Mas a gente poder fazer o paciente da gente voltar faz toda a diferença. E é possível você instituir um programa de manutenção periódica, um check-up preventivo, semestral ou anual, incluindo nesse check-up a avaliação salivar. Uma avaliação simples, de baixo custo, rápida, não invasiva, que não dói e que vai fazer toda a diferença para a saúde do teu paciente. E aí, gente, se a gente for pensar que todo cirurgião dentista deveria conhecer saliva, a gente pode atender pacientes que a gente não atenderia se não tivesse naquela área. Aquela pessoa que tem alteração salivar e que descobre que você atua naquela área, talvez nunca fosse ser seu paciente, mas como você atua com aquilo, você se diferenciou, ele achou você. E a gente vai ser então remunerado por esse trabalho, com a concorrência pequena. Percebem como isso faz diferença? Total. Deixa eu ver aqui os comentários. Lembrando aqui para vocês que a gente vai ter um workshop sábado. Vários de vocês estão inscritos e eu fico feliz. Quem não puder estar inscrito por qualquer motivo, eu entendo. Tem vários motivos que podem impossibilitar a participação, né? Mas quem tiver interesse, a gente ainda tem algumas vagas. Quem puder divulgar com os colegas também, tá bem? Olha aí o pessoal, libera, libera, do grupo VIP. Pois é, na bio, no link da bio, tem o link para entrar no grupo VIP. Quem quiser entrar, tá convidado. Tenham colocado material com frequência, gravando áudio, colocando artigo, né, para trazer dicas, reflexões importantes.
Estou divulgando curso, estou divulgando live, claro, mas o objetivo principal é democratizar a informação. Aqui a parótida fala que algumas pessoas que passam pela iodoterapia ficam com parotidite crônica, sim, parotidite crônica, com cialodenite, né? Muitas vezes com infecção secundária e se queixam de xerostomia também e muitas vezes para o resto da vida. Isso é importante. Deixa eu ver o que mais. Nada, é um prazer estar com vocês. Estou vendo aqui os comentários. Gente, bom estar com vocês, ficar com vocês. Uma excelente noite.